No Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no 3º capítulo aparece um homem. Aparece o maior de todos os homens, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, que testemunhou de João, dizendo que esse era o maior homem nascido de uma mulher. Isso quer dizer o quê? Que o próprio Senhor não se considerava um homem nascido de uma mulher. Por quê? Porque não teve a vontade dessa mulher de que ele nascesse, nem a vontade do seu marido, José, de que ele nascesse. Então ele não nasceu por vontade dele, homem ou mulher. Então ele era excluído dessa lista de homens. E dentre os comuns como nós, o Senhor colocou acima de todos os profetas, de todos os homens, acima de Moisés, acima de Josué, acima de Elias, acima de Davi, acima de José, marido de Maria, acima de Maria, acima de todos, colocou João Batista. E João Batista era o arauto. Ele era aquele que Isaías profetizou lá atrás, em Isaías 40, dizendo: voz do que clama no deserto. Endireitai os caminhos do Senhor, endireitai as veredas para o Senhor passar. Porque era costume do Império Romano da época, que dominava sobre Israel na época, qual era o costume que eles tinham? Antes de qualquer localidade receber a visita de um governador ou de um imperador, ia um à frente anunciando a chegada dessa autoridade. Ia outros atrás limpando o caminho, arrumando as estradas, deixando tudo decentemente organizado para aquela autoridade passar. Então aí é que está a função desse profeta, o maior profeta de todos, João Batista, endireitar, gritar no deserto: endireitai os caminhos do Senhor. Ele era o arauto que veio à frente dessa autoridade máxima, dizendo: é chegado a vós o reino dos céus. Ele não disse que estava chegando um profeta, ele não disse que estava chegando um homem santo, ele não disse que estava chegando uma autoridade. Ele veio como um arauto, endireitando os caminhos para o Senhor passar, dizendo: é-vos chegado o reino de Deus. É-vos chegado Deus, não um homem, Deus, o que já era. E ele mesmo disse: eis que eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mas que já era antes de mim, quer dizer, antes da criação do mundo ele já era, esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. A esse vocês devem ouvir e temer, porque ele vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o que serve do que não serve a Deus. Esse era João Batista anunciando a chegada do reino de Deus, a chegada do
Messias, a chegada do Salvador, aquele que Israel estava há tanto tempo esperando, mas sem entendimento das Escrituras, esperavam vir um grande general de guerra, um homem poderoso em luta armada. Mas a luta de Jesus não é com arma. A luta de Jesus é com o Espírito Santo e com fogo, fogo da santificação. E João Batista então dizia: produzi, arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. A pregação de João Batista era deixar para trás a religiosidade e produzir frutos dignos de arrependimento. Não aqueles frutos que o povo de Israel estava acostumado a fazer o quê? A cumprir rituais, a cumprir uma religiosidade, a ir lá e sacrificar todo ano pelos perdão dos pecados, estar acostumado a pecar e depois ir lá fazer um sacrifício para pagar tal pecado, é não saber que o Senhor Jesus veio pregando, cumprindo a lei para que todos cumprissem, mas dizendo para que haja o arrependimento. O que é o arrependimento? O que é arrepender-se? Arrepender-se é estar caminhando em uma direção. A vida toda caminhando em uma direção. E, num dado momento, entender que essa direção não convém. Coisas que está fazendo, praticando, indo nessa direção não convém. Então é sair daquela direção, virar-se totalmente a rota ao contrário, é enojar-se do que estava fazendo e não praticar mais. É não precisar e não ter por que fazer algum sacrifício para pagar. Não existe pagamento para o pecado. Nada há, não existe nada que possa pagar um pecado, a não ser o sangue de Cristo na cruz do Calvário. A fé de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que paga os pecados. É arrepender-se, o que João Batista dizia quando veio os saduceus e os fariseus, porque toda a região vinham ter com João ali no Jordão. Toda a região, João começou a ser muito falado e toda a região vinha ter com ele. Olha o poder do Espírito Santo nas palavras que saía pela boca de João Batista, o maior dos homens nascidos segundo Jesus Cristo. Não havia Wi-Fi, não havia WhatsApp. E eles ficaram sabendo que no deserto, no Rio Jordão, havia um homem pregando o arrependimento e batizando para simbolizar esse arrependimento com a água no Rio Jordão. Então os saduceus, os fariseus, quando ficaram sabendo de João Batista, também foram lá. Os principais da sinagoga, os que ensinavam o povo a seguir a religiosidade, a seguir as tradições, a seguir o que ensina o homem a cumprir somente ritos e pagar algum sacrifício pelo perdão. Então eles iam lá e João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Não digam vocês: somos filhos de Abraão, com nós nada pode acontecer, nós estamos salvos
pela fé do nosso pai Abraão. Pois até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então não digam somos filhos de Abraão, mas produzam frutos de arrependimento. Os frutos de arrependimento é o amor ao próximo. Ora, aquele que ama o próximo não comete nada de mal ao próximo. E Jesus disse mais, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Ora, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você sabe o quê? Se você sente fome, o teu próximo também sente. E o teu próximo é quem? É aquele que está lá embaixo da ponte agora, sem ter o que comer. Não é o teu familiar, pois até os marginais, até o homem mais bárbaro, o homem mais cruel que já existiu na face da terra, amava seus familiares. Então, amar o seu familiar não é nada. Amar o desconhecido, amar aquele que está lá na rua agora passando frio, fome, necessidade, amar aquele que está lá na fila do hospital precisando de uma consulta, amar aquele que vai morrer por falta de atendimento, amar aquele que não tem roupa, não tem calçado, não tem onde dormir, amar como você ama você mesmo. Você consegue amar uma pessoa desconhecida como ama seu filho? Ou lá na escola, quando tem um probleminha na escola do filho, o meu filho não, meu filho é santo, quem fez foi o outro. Ou na igreja, o seu filho é um protegido e o filho da irmã, do irmão, nada é. É amar como você ama você mesmo. Veja que Jesus Cristo apertou a lei. Em tudo que havia no Antigo Testamento, Jesus Cristo condensou em amar ao próximo como a si mesmo, produzir frutos dignos de arrependimento. Essa é a palavra. Produzir frutos dignos de arrependimento é saber que tudo que você quer para você, você deve querer para o próximo. E que o próximo não é o teu familiar, isso é obrigação. Amar os seus, qualquer um ama. É amar aquele que não é o seu. Esse é o próximo que Jesus falou. Porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus. Ele poderia ficar lá na glória, ao lado do Pai, só olhando o que estava acontecendo, mas não. Ele se rebaixou, ele se fez homem, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, ele se fez homem para conviver entre pecadores, para ensinar pecadores como alcançar a salvação. Então estava João Batista ali, e quando viu, chegou a ele o Cordeiro de Deus. Ele viu Jesus chegando e disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu falava, que após mim viria um que eu não sou digno de desatar as correias dos seus sapatos. Esse é o Cordeiro de Deus. A Ele vocês têm que seguir, a Ele vocês têm que ouvir. Eu não sou nada, que eu agora diminua e que Ele cresça. E Jesus e João Batista não queria batizar o Senhor. Não queria. Mas o que foi que o Senhor disse? O Senhor disse: deixe por enquanto, deixe por agora, João, para que se cumpra toda a justiça. Veja você,
Você já confessou o Senhor como teu Salvador? Você já entendeu o que é o batismo do arrependimento pregado por João? Você já buscou o batismo com fogo do Espírito Santo? Isso você só vai ter se entender a necessidade de cumprir toda a justiça. O homem-Deus, Jesus Cristo, foi a João Batista, que não queria batizá-lo, dizendo que ele que precisava ser batizado pelo Senhor, e o Senhor disse: deixe para que se cumpra toda a justiça. Você entende da justiça do Senhor? Você sabe o que quer dizer arrependei-vos? Arrepender-se, mudar a direção de tua vida, produzir frutos dignos de arrependimento, cumprir a justiça confessando o Senhor, único Salvador que existe é Jesus Cristo. Cumprir essa justiça, entender que se você foi batizado quando era bebê, você não tinha noção do pecado, da justiça e do juízo. Agora que você sabe o que é o pecado, a justiça e o juízo, agora você precisa cumprir toda a justiça. Confessar o Senhor como teu Salvador, descer as águas batismais confessando publicamente que aceitou ser salvo pelo Senhor e será revestido com o poder vindo do alto, renascer do Espírito. Foi isso que ele disse em João, no capítulo 3, necessário vos é nascer de novo, deixar a herança do homem da carne, do velho Adão, revestir-se do novo Adão, que é Jesus Cristo, e renascer o teu espírito, que foi condenado lá em Adão, no pecado, e que você trouxe, sem saber, essa herança que precisa agora ser saudada. É a única coisa que você deve fazer: amar o teu próximo, produzir frutos de arrependimento e confessar o Senhor como seu único Salvador. Agora então, vamos ler o capítulo de hoje, Mateus 3, e seguir toda a Bíblia Sagrada. A cada novo capítulo, um comentário sobre o que diz esse capítulo e em seguida a leitura. E ainda mais, João, para que você tenha total certeza, João, quando o Senhor foi submerso nas águas do Jordão e emergiu das águas do Jordão, João viu o Espírito Santo tomando uma forma de pomba e repousando sobre o Senhor. E do alto, João ouviu uma voz que dizia assim: este é meu filho amado, em quem me alegro. Então, naquele momento, no batismo do Senhor, estava ali o Filho sendo batizado, o Espírito que desceu sobre ele e o Pai testemunhando que esse era o Filho. O único Deus estava presente ali, Pai, Filho e Espírito Santo, e estava presente ali por você e por mim. Basta arrepender-se e praticar frutos dignos de arrependimento, cumprindo toda a justiça do Senhor.